E o Senhor lhe mostrou uma árvore, e ele que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce, e ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, e nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O verso 27. E vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Podem vos assentar? Insista, meu irmão. Não murmura não. Não reclama não. Eu quero te dizer algo nessa noite. Não é tempo de você perder a sua cabeça. Não é tempo de você se desequilibrar. É tempo de você insistir. É tempo de você levantar. E de você lutar. O que fazer quando não há mais saída? O que temos que fazer? O livro de Êxodo relata, nessa passagem, uma história de um povo qual Deus chamou, uma nação escolhida por Deus, para viver de uma vida totalmente diferente. E essa nação, por uma grande fome, subiu ao Egito, e ali permaneceu por um determinado tempo, até que a geração de José deixou de reinar, e eles viviam como escravos naquela terra, e eles começaram a pedir uma libertação ao Senhor, começaram a clamar, começaram a pedir, e passaram-se 400 anos, 400 anos, e o Senhor levanta um libertador, chamado Moisés, para entrar naquele lugar, e colocar o dedo na cara de Faraó, e dizer que ele iria tirar todos os hebreus daquele lugar. Um homem sozinho, desarmado, sem nenhum exército, falando com a autoridade máxima daquele país. É uma coisa que é só para louco. Mas a história, a palavra nos relata que ele foi, não só por uma vez diante daquele faraó, mas cada vez que ele se apresentava, e a palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó, Deus mandava uma praga, e esta praga só atingia os egípcios, e não atingia o povo hebreu. Assim foi feito por 10 vezes consecutiva, até que na última praga foi a morte dos primogênitos que não pertenciam à casa de Israel. Instaurou-se a Páscoa. Faraó liberta este povo, e o Senhor resgata este povo daquele lugar com um braço forte, porque Faraó não aguentava mais tantas pragas ao mesmo tempo. E este povo sai em direção ao deserto. E aí alguém chega em Faraó e fala: olha que besteira que você fez. E agora? Nós vamos ter que trabalhar. Nós não sabemos fazer o serviço que eles fazem. Nós não somos escravos. Os nossos filhos não conseguem fazer o serviço que os hebreus faziam. Olha o seu grande feito.
como que nós vamos viver? Isso vai afetar a nossa economia. Faraó coloca a mão na sua consciência e fala: meu Deus, é mesmo, como é que eu pude libertar? Mas vamos armar um exército e vamos sair em perseguição desse povo, porque eles não sabem fazer mais nada na vida, a não ser trabalhar, cantar e vir para a igreja. Eles não têm reação, eles não são pessoas de guerra. E nós vamos forçá-los a voltar. Levanta-se todo o exército egípcio e sai em direção daquele povo pelo deserto. E a palavra do Senhor diz que eles estavam mais ou menos 3 dias de distância na frente. Quando eles olham e se deparam com o exército egípcio vindo contra eles. Este mesmo povo que não sabia lutar, este mesmo povo se desespera. De um lado estão as montanhas, do outro as montanhas, na frente o mar Mediterrâneo, que é conhecido como Mar Vermelho, e atrás o exército, totalmente armado, totalmente equipado. E o povo já começa a se desesperar. E quando a gente está numa situação de desespero, a gente sempre acha um culpado. É mais fácil assim. É mais fácil dizer que o A, B, C é culpado do que dizer que nós cometemos um deslize. E a palavra do Senhor diz que esse povo murmurou, colocou Moisés ali em xeque-mate. E mais uma vez, Moisés clama ao Senhor, e o Senhor dá uma estratégia, uma saída. E a palavra do Senhor diz, nos fatos, que eles marcharam contra o mar. Moisés tocou com o seu cajado no mar, e toda a ação da natureza foi cortada ali, toda a ação da física foi cortada ali, e o mar se abriu, e o povo passou. Mas o milagre da travessia era o livramento, porque quando o povo hebreu passou por aquele lugar, o mar se fechou, e a palavra de Deus diz que ele engoliu todos os egípcios que estavam atravessando atrás. Grande parte do exército foi engolido por aquele mar. Todos que estavam ali viram o grande livramento do Senhor. Todos que estavam ali viram o livramento de todas as 10 pragas que foi lançado sobre a nação egípcia. Todos que estavam ali, recapitulando, viram o livramento de sair da escravidão. Todos que estavam ali viram o mar se abrir. Mas na hora que o mar se abre, tudo é festa. E eles continuaram marchando. Eles continuaram em direção a uma terra prometida. Pouco mais adiante, depois que passou toda a festa e toda a alegria, eles estavam caminhando sobre o deserto. A palavra de Deus diz que uma coluna de fogo os aquecia durante a noite, e durante o dia uma nuvem fazia sombra. A manifestação do Senhor era presente com eles ali.
Aí eles chegaram num determinado lugar, com muita sede, e as águas eram amargas. Aquela nação tinha dois times dentro de uma mesma nação. Tinha o time dos desanimados e tinha o time dos animados. Tinha o time dos livres, animados com o milagre, e tinha um time caminhando junto, lado a lado, que era dos murmuradores desanimados, que eles tinham sido libertos da escravidão, mas a escravidão ainda estava na sua mente. O time dos livres, caminhando para a promessa, recebendo as provisões do Senhor, os livramentos do Senhor, carregando os mala molhada nas costas. E aí eu quero ressaltar 2 pontos somente nessa ministração. Águas amargas. A gente usa uma expressão que é o dia depois de amanhã, é o dia depois da bênção, é quando tudo passa, e você volta a viver a sua rotina, o seu dia a dia. Quando você volta a viver, e você volta a deparar com todos os seus problemas, porque aqui, dentro da comunhão dos santos, dentro da comunhão da igreja, você recebe uma palavra de vitória. Você vem para o culto de domingo e é abençoado com o louvor, com as ministrações. Você é abençoado com a palavra. Você vai sair daqui cheio do poder. Mas tem a segunda-feira, que você se depara com os mesmos problemas, com as mesmas angústias e com as mesmas aflições. E agora? As águas continuam amargas. E eu estou com sede. O fato é, aquilo que você vê, aquilo que você sente, é real. E eu quero te dizer nessa noite que Deus não age sobre os fatos reais, Ele age sobre o irreal e o imaginário. Deus não segue uma lógica em fatos, em emoções. Esses são os nossos sentimentos. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Se você quiser pode abrir. É bom crente ter Bíblia para testemunhar daquilo que o pastor está falando realmente é verídico. E confere dentro da palavra de Deus, mesmo que sua Bíblia seja eletrônica, para que ninguém fale nada para você que não esteja dentro do contexto da palavra. Fala sobre toda uma armadura, para você se revestir de uma armadura espiritual. E depois que você estiver com tudo aquilo colocado em seu corpo, cada uma das peças, você vai resistir aos dias maus. Não é tempo de perder a cabeça. Quem perde a cabeça fica sem a cabeça. Falamos muito sobre Hebreus 11. Eu ministro muito sobre este versículo.
trazer à existência algo que não existe. É coisa de gente doido, é coisa de maluco. Mas eu quero que você ache que eu sou maluco. Mas eu quero te dizer para você que eu defendo a fé que eu vivo. Eu defendo a quem eu represento. O reino de Deus do qual sou embaixador. Eu defendo Ele. Eu defendo a minha fé. Tem situações na nossa vida que ela é amarga. E ela é amarga para mim, ela é amarga para você. Qual é a diferença? A diferença é que eu trago à existência o que não existe através da minha fé. Eu não coloco a culpa em Deus. Eu não coloco a culpa no meu vizinho. Eu não coloco a culpa em ninguém. Eu errei. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Até uma hora dar certo. Eu não saio culpando ninguém. É muito simples dizer, nós temos a mente de Cristo. Queria que você desse uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Paulo lhe exorta a igreja de Corinto, que era uma igreja meia bamba das pernas, para não dizer que outras coisas. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Somos chamados para viver uma vida espiritual, e a diferença é que quem é espiritual se liga nas coisas do Espírito, do qual o natural não consegue entender, porque a sua mente não está dentro da palavra. Ele não consegue entender que muitas vezes as águas amargas ficam doces na nossa boca. Ele não entendeu, porque ele não compreende que Deus transforma as fontes. Falamos muito inteiramente de Cristo, e eu queria te convidar aí no livro de 2 Coríntios, um pouquinho mais para frente, capítulo 10, verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e é levado cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
se você não levar a sua mente cativa ao ensinamento de Cristo, você anda na carne. Andando na carne, você vai ser natural, não vai ser espiritual. Sendo natural, você não vai entender nada do que é espiritual. Falamos muito, agimos muito pouco. Falamos demais, agimos de menos. Moisés, diante daquelas águas, diante daquele povo murmurador, clamou ao Senhor mais uma vez. Clamou ao Senhor. Senhor, poderia ter feito de diversas maneiras naquele lago, naquela fonte. Mas Deus, aqui, se manifestou, mostrando para ele uma árvore, indicando que ele arrancasse um galho daquela árvore e lançasse aquele galho sobre aquelas águas. Há um simbolismo naquela árvore. Há um simbolismo na água da vida, que é Jesus. E ele lançou sobre aquelas águas. E daquelas águas amargas ficaram doces. Mas o que eu quero te dizer é que daquela água doce, pura, bebeu o escravo, murmurador e o livre. Os dois tomaram da mesma água. Eu quero te dizer que o povo que só reclama, o povo murmurador, sempre nós vamos ter ao nosso lado. Mas nós somos chamados para ser livres. Você foi chamado para ser livre nesta noite. Mas note bem que a escolha não é minha, a escolha é sua. Eu posso te apontar, mas eu não posso fazer por você. Eu posso te dizer muitas coisas a respeito da palavra, te trazer talvez o conhecimento de algo que para mim é normal e para você não, você ainda não tem o conhecimento, mas eu não posso decidir por você. Eu posso te indicar qual é a fonte de informação na palavra que eu busco, mas eu não posso ter conhecimento por você. Eu posso ter fé no meu coração, mas eu não posso ter no seu. É você e Deus. Eu não posso fazer nada por você. A atitude, ela é sua. E é engraçado que algumas pessoas não conseguem entender princípios básicos da palavra. Sabe por quê? Porque você tem que obedecer aos estatutos, você tem que obedecer algumas leis, e você tem que andar debaixo de algumas regras da palavra do Senhor. E muitas vezes isso é difícil, porque o murmurador, o reclamador, ele não pensa em insistir, ele pensa em desistir. O murmurador, ele não tem ânimo para nada, e ele contamina.
Se você deixar uma laranja estragada no meio de uma dúzia de laranja, 3 dias está tudo podre. Então quando você vai lá na sua feirinha, que você olha lá, você fala, essa laranja aqui já passou, você pega ela, tira e joga no lixo. Primeiro que você vai se envenenar com ela. E segundo que se ela ficar ali, ela estraga as outras. O murmurador, ele é desse jeito. Ele faz mal. Para ele mesmo e para quem está perto. Clamou ao Senhor. As águas ficaram purificadas e todos beberam e viveram felizes para sempre. É isso que diz a palavra? Não. Depois de provar do milagre, o Senhor chama Moisés e diz para ele algumas coisas que o povo teria que obedecer. Três palavras circulam esse texto e o contexto: fuga, água e milagre. A fuga é natural em nós. Nós gostamos de fugir dos problemas, porque é mais fácil fugir do que enfrentar. Nós queremos a água doce, suave, mas nós não temos fé para transformá-las. E nós queremos milagre, mas não queremos servir ao Deus dos milagres. A fuga veio do Egito. A água foi do Mar Vermelho a transformação de uma fonte saloba, amarga, em água doce. E o milagre contém os três: contém o Egito, contém o mar, contém a sede e contém a provisão do maná que eles começaram a receber. E eu quero te dizer que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. A diferença que eu quero dizer para você: aonde está a sua mente? Sua mente está onde? Na escravidão ou na libertação? Onde está a sua mente? Está na liberdade que há em Cristo? Ou está cativo a algum sentimento do passado? Algum sentimento? Alguma amargura? A palavra do Senhor diz que a cruz, Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele pagou por mim e por você. Uma culpa do qual Jesus não tinha. Então por que você se sente culpado? Então por que você se sente desta forma? Perdendo a cabeça? Se descontrolando? Não é tempo de você perder a cabeça. É tempo de você caminhar. Veja bem, Deus mandou o povo marchar e Ele abriu o mar. Quem sabe na sua vida falta você ter coragem para ir em frente. Eu quero te dizer que luta todo mundo tem. E se você acha que a sua está grande, se você ouvir a do seu irmão, é pior do que a sua. Então dê glória a Deus pela sua luta, que ela é pouca. Dê glória a Deus. Coloque as suas esperanças no milagre. Deixa de tentar imaginar de que maneira que Deus vai fazer o seu milagre.
porque a maneira que Ele vai fazer não compete a mim nem a você. Se você for tentar achar uma explicação para o milagre, você nunca vai viver o milagre, porque milagre não tem explicação. Milagre se vive. Milagre se vive. A escolha é sua. Desistir ou insistir. Semana passada, que o pastor lançou o desafio para as pessoas virem às quartas-feiras, quem tomou posse daquele desafio? Meu irmão, vem 7 semanas, porque 7 é o número perfeito do Senhor. Se o milagre não acontecer, vem mais 7. Se ele não acontecer, vem mais 7. E assim você vai fazendo até o seu milagre acontecer. Sabe por quê? Porque na casa do Senhor, no altar, você vai encontrar quem pode resolver os seus problemas. Muitas vezes a gente vem no culto com o coração entristecido, apertado, e não sabe nem como chegou aqui. Chegou pela insistência. Chegou porque alguém estava te empurrando. O Espírito Santo estava te empurrando você para vir. Aí você saiu daqui completamente transformado, cheio da palavra, cheio de fé. Ah, meu milagre vai acontecer. Amanhã é o dia. Aí amanhã não acontece. Aí você começa a duvidar. Quando você começa a duvidar, você começa a colocar Deus para trás e você à frente. Se você não confiar, se você não tiver fé, se você não insistir, talvez vai demorar um pouquinho mais. Eu não vou te dizer que não vai acontecer, porque Deus sempre tem o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as águas amargas, até os momentos de aflição, esses momentos de angústia, é quando nós achegamos a Deus. Muitas vezes esse momento é para orarmos mais. Esse momento para nos achegarmos mais a Deus. É mais fácil você chegar na festa do que no pranto. Então escolha o lado bom. Escolha se achegar a Deus quando tudo está bem. Porque o dia que não tiver, que não amanhecer, o Senhor vai te consolar. Amém? Queria que o ministério de louvor subisse. Ao ministrar um louvor, eu queria que você colocasse tudo diante do Senhor, todas as suas reclamações, colocasse diante do Senhor, que você trouxesse à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Queria que você tivesse nesta noite a mente de Cristo, que você andasse não segundo a carne, mas andasse segundo o Espírito. E para isso você tem que ter a mente de Cristo, porque depois disso eles chegaram a Elim, e não havia somente uma fonte de água, mas haviam 12. Haviam 12. E haviam 70 palmeiras para fazer uma sombra, para que eles pudessem repousar naquele lugar. Eles tiveram que passar por Mara. Eles tiveram que passar pela amargura.
eles tiveram que provar mais uma vez o milagre. Muitas vezes falta pouco, falta muito pouquinho para Deus abrir a porta, e você chuta o balde, perde a cabeça, estoura, explode, xinga, ofende. Não é tempo de você perder a cabeça. É tempo de você permanecer na palavra. Amém? Preste atenção na letra deste hino. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar depois. Essa é uma palavra muito pessoal. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu queria que você aí no seu lugar mesmo, você estivesse falando com o Senhor. Eu queria que, aonde você está, você estivesse falando a sua necessidade para o Senhor, sem se importar com quem está do lado. Eu sei que vir ao altar é um ato de fé, é um ato profético, mas nós não vamos fazer isso nessa noite. Eu quero lançar mais um desafio para você, a você ter fé e trazer o seu milagre à existência, mesmo que os fatos estejam totalmente contrário àquilo que você vê, porque nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Nós temos fé naquilo que Deus vai fazer. Amém? Esteja orando ao Senhor neste momento. Preciso aprender um pouco ali.
falar algo nessa noite. Você vai anotar num papel todos os seus pedidos, tudo aquilo que você precisa. Mas é para você anotar coisas impossíveis. Você vai guardar na sua carteira. Todos os dias você vai dedicar um período de oração. E você vai trazer à existência o milagre que você precisa, através da sua fé. Você vai clamar ao Senhor todos os dias. A palavra do Senhor diz: batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. Aquele que pede, recebe. Antes de orar, você vai se lembrar de todos esses pedidos que você fez para o Senhor. Amém? E você vai anotar a data de hoje, para que quando eles acontecerem, você vir e dizer aqui, escrever o seu testemunho e dizer que fez parte da campanha Insista, não desista. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que foi apresentado, Senhor, a Ti, Senhor, alguns pedidos, Senhor, que são causas, Senhor, impossíveis, Senhor, diante, Senhor, dos olhos humanos, Pai. Mas Tu és um Deus dos impossíveis. Tu és um Deus, Senhor, que abriu o mar vermelho. Tu és um Deus que fez aquele povo, Senhor, conduzido no deserto, Senhor, com grandes sinais e maravilhas, Senhor. E Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. E eu quero Te falar, Senhor, ah, Deus, o meu testemunho, Senhor, já está escrito por antecipação, ó Pai. Eu só estou esperando a hora de contar, ó Pai, que Tu és um Deus dos impossíveis, ó Pai. Tu és um Deus das causas impossíveis, Senhor. Ouve o clamor, Senhor, da Tua igreja nesta noite, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós exercemos fé, Senhor. Nós trazemos à existência, Senhor, todos estes milagres, Senhor. Milagres, Senhor, de portas de emprego, Senhor. Milagres, Senhor, de novos negócios, Senhor. Milagres, Senhor, de cura. Milagres, Senhor, de restauração. A cura da alma, a cura do físico, Senhor. Nós trazemos a existência nesta noite, porque nós estamos insistindo diante de um Deus soberano, que tudo podes, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, torna, Senhor, esta noite, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor, uma noite inesquecível, Senhor, diante de Ti, Senhor. Oh Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Que esta palavra, Senhor, que veio de encontro ao meu coração, ó Pai, oh Deus, para edificar a minha vida, Deus, que o Senhor possa edificar também a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, eu não tenho andado por vista, Senhor, eu tenho andado pela fé, Senhor. Eu tenho profetizado, Senhor, causas que são impossíveis diante dos meus olhos, porque eu sei, Senhor, num Deus que eu creio. Eu sei num Deus, ó Pai, que eu creio. A fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Saia daqui nessa noite fortalecido e com a semente da palavra no seu coração.